Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre Core 11, um dos fundos de lajes da Kinea, que é o Kinea Opportunities, eu acho que é o nome do fundo, né? O foco do vídeo vai ser explicar por que eu odeio esse fundo da Kinea, que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, te desse algum dos vídeos, um dos seguidores aqui do canal, o Rodão Torres, perguntou o seguinte: Thiago, você diz toda hora que Core 11 é ruim. Gostaria de saber por quê. Pelas minhas contas, ele já está no preço contando o encerramento da renda artificial. O que eu estou sem saber? Se não quiser comentar, vou entender. Um abraço. Que falei com ele que ia tentar fazer um vídeo para explicar. E aqui é o seguinte, o motivo de eu não ir com a cara desse fundo é que ele está envolvido desde o começo dele em rolo, né? Para quem não sabe, esse fundo aqui ele meio que nasceu para dar saída para São Carlos. São Carlos queria vender alguns imóveis, né? E então, uma forma que eles encontraram para fazer isso foi via fundos imobiliários. No entanto, não estavam assim, num período tão maravilhoso para fazer emissão. E o que a Kinea ela fez para conseguir fazer essas vendas, para conseguir dar arrumar compradores para esses imóveis? Basicamente, ele criou aqui uma renda artificial, uma das coisas mais porcas que eu já vi na minha vida, tá? Completamente infladas que utilizando de várias alternativas, no caso, a renda mínima garantida, a RMG, ainda por cima colocando aqui o Sellers Finance, né? Então aqui foi uma renda bem inflada mesmo. E como eu disse aqui, venho dizendo desde o meu primeiro vídeo sobre Core 11, se não me fala quem é a gestora, se não fala que começa com K aqui, eu falaria que isso aqui é um fundo da REC, de uma empresa Mequetef, uma gestora lixo, porque isso daqui para mim é uma enganação do cotista. Talvez aqui quem entrou entendeu bem direitinho o que estava acontecendo, talvez não foi pego de surpresa. Eu tenho certeza que muita gente que comprou esse fundo aqui ali atrás, percebendo aquela renda estrondosa de 1,25 por cota, pensou que não iria cair para tudo isso, que ia cair pela metade, né? Não conseguiram fazer essa conta. Agora, mais recentemente, que a gente teve o gestor colocando esse dado aqui no relatório. Então, não gosto nem um pouco de ver esse tipo de coisa acontecendo em fundos imobiliários, esse tipo de rolo, esse nível de complexidade absurda, ainda por cima para meio que servir como uma desova para um vendedor, né? Então, esse tipo de coisa ele mancha o nome da indústria de FIIs. Então, é daqui que vem principalmente o meu ódio aqui a Core 11, tá? Mas agora, conforme o próprio Roldão disse aqui no comentário dele, realmente o valor aqui de Core 11 já começa a ser bem especificado. Então, vou dar aqui a minha opinião sobre esse fator aqui de especificação e de fundamentos de Core 11. Então, como eu espero que vocês já saibam, aqui a gente tem uma expectativa da renda cair entre 60 e 63 por cota por mês. E fazer aqui no caso mais crítico, quanto que daria esse rendimento. Pegando aqui 60 centavos, aqui a gente teria um yield de 0,88. Realmente está até acima do que muitos fundos estão pagando. Mas aqui tem um detalhe, né? Que a gente está falando de rendimento, mas não fala nada se isso daqui é resultado, sobre alguma reserva lá do passado e que o fundo ainda pode distribuir a partir de 2026. Então, esse aqui é um ponto de atenção, né? Rendimento e resultado são coisas bem diferentes. Se o resultado for abaixo disso, me pode gerar uma preocupação. Até no vídeo anterior a esse, há alguns meses atrás, eu cheguei a fazer um estudo aqui para estimar quanto que o fundo está gerando resultado recorrente. E cheguei aqui a um valor aproximado a isso, a 60 e poucos centavos. Então, realmente, a gente pode estar observando aqui, mas é uma pulga atrás da orelha que eu tenho aqui com relação a isso, essa renda futura.
Com relação a fundamentos, aqui a gente teve no último relatório aqui de outubro, a gente teve mais boas notícias, mais locações. Aqui o fundo ele está com uma vacância de apenas 2,37%. Então a vacância é muito baixa se a gente for levar em consideração que ele possui alguns imóveis em localização não tão boa, né? Como, por exemplo, temos aqui a Chácara Santo Antônio. A última vez que eu vi estava com uma vacância entre 30% e 40%. Deixa eu ver se eles colocaram aqui no. Tem essa informação aqui no relatório. Parece que não colocaram aqui não, apenas de forma é, conjunta aqui das regiões, né? A Chácara Santo Antônio tem uma vacância estrondosa. Aqui a Paulista, eu não tenho problemas com a Paulista, até que eu vejo que os fundos não tendo problema para fazer locações aqui nessa região. A Chuc Zaidan aqui tem melhorado, mas ainda continua com uma vacância pró-inquilino. E aqui no imóvel no Rio de Janeiro, todo mundo que eu ouço falar, falam que realmente que essa região de Botafogo é uma região bem mais privilegiada e que o problema do Rio de Janeiro seria no centro, onde realmente a vacância é algo muito triste, tá? Lá para casa dos quase 30%. Aqui acho que eles colocam, né? Tem aqui um gráfico sobre a vacância no Rio de Janeiro. Aqui ela está caindo, mas ainda assim 26,69%. Então, ainda é um mercado que favorece muito por inquilino, né? Tem muito espaço vago. Apesar de que ali na região desse imóvel a gente tem uma melhor disputa pelos inquilinos, uma menor disputa, né? Aqui outro ponto positivo, aqui na questão de absorção de carências, é que a gente tem 370 mil reais a mais para entrar em abril de 2026, o que significa mais 3,8 centavos por cota. Então aqui um ponto positivo, né? Tem carência para aumentar a renda aqui futuramente. Ok, agora aqui vou comentar sobre um pouco mais sobre cada imóvel em específico. Ok, aqui no imóvel no Rio de Janeiro, aqui é uma vacância bem reduzida, apenas 2,48%. Então realmente uma vacância muito baixa, né? Isso que bem positivo. E aqui acho que Zaidan, vacância zerada, muito positivo também. Esse Corporate Plaza aqui na Rua Alexandre Dumas. Esse aqui também é com vacância zerado. Esse daqui é aquele imóvel lá na Chácara Santo Antônio. Enfim, aqui apesar da vacância baixa, que seria positivo, mas fica em perguntar se ele está conseguindo repassar a inflação em meio a um cenário de vacância tão pesada aqui na região. E aqui no imóvel na Avenida Paulista, com uma vacância de 2,79. Tem uma vacância meio elevada, né? Mas enfim, aqui é um imóvel menos representativo para o fundo. Ok, falando agora sobre a DRE. Aqui a gente tem alguma. A gente tem, como é que é aqui? A gente pode ver o efeito aqui da renda inflada, né? E 45 centavos de receita financeira. Uma receita financeira que tende a ir embora quando acontecer o pagamento da parcela do Celes Finance. Sim, um ponto aqui positivo que eles comentaram aqui no começo do relatório. Eles falam aqui que o pagamento dessa parcela prevista para dezembro será realizado integralmente com recursos disponíveis em caixa. Então, isso aqui me faz entender que eles possuem caixa suficiente para fazer a quitação dessa parcela. Então, realmente, isso aqui é positivo, né? Não ter que fazer algum tipo de captação, alguma venda para ter que fazer esse pagamento da última parcela de Celeste Finance. Então, aqui, o que fica aqui na dúvida é se tem alguma reserva aqui que eles estão guardando aqui para 2026. Aqui essa RMG está aqui sendo consumida pelo que aparenta, vai sobrar um pouco de RMG. No entanto, o que eu tenho conhecimento é que essa RMG ela volta para o vendedor, né? Caso ela não seja utilizada.
Então, essa daqui é a situação de Core 11. Apesar de também não gostar muito dos imóveis, a Kinea realmente vem fazendo um bom trabalho aqui para dar saída aqui nos espaços vagos, né? Então aqui acho que vai caber a cada um analisar para ver se realmente faz sentido esse yield de 0,88. Para mim, sinceramente, não faz sentido, tá? Se fosse posicionar, talvez eu iria aguardar aqui mais um pânico do mercado que isso aqui é do rendimento. Enfim, aqui cada um faz o que bem entender. Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.